Fala galera, está no ar mais um Paixão Alviverde. Hoje vamos falar sobre Palmeiras e São Paulo válido pela oitava rodada do Brasileirão 2025. Mas antes, peço que deixem sua curtida no vídeo, isso ajuda muito o canal. Peço também que se inscrevam, compartilhem o vídeo e ativem o sininho para receber as próximas notificações. Palmeiras recebe hoje o São Paulo na Arena Barueri, o jogo vai ser às 17h30. Vai passar na TV Globo, exceto Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, e também no Premiere. O árbitro da partida é o Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul. Os assistentes Rodrigo Figueiredo e Henrique Correia, do Rio de Janeiro, e Michael Stanislau, que é do Rio Grande do Sul também. No VAR, Hilber Estevão da Silva, que é de São Paulo. O Rafael já apitou 6 jogos do Palmeiras, todos pelo Campeonato Brasileiro. O primeiro deles foi um empate por 2-2 contra o Vasco no Maracanã em 2023. Depois disso, 5 vitórias. A última foi contra o Corinthians por 2-0 no Brasileirão desse ano, que também aconteceu em Barueri. O São Paulo está chegando para o Clássico hoje com uma invencibilidade de 12 partidas, foram 7 empates e 5 vitórias. A última partida pelo Brasileirão deles foi um empate em casa por 0-0 contra o Fortaleza. E na última terça-feira eles ganharam do Aliança Lima por 2-0 na Libertadores. Hoje eles são o único time invicto do Brasileirão, só que eles tiveram só uma vitória e 6 empates. Então eles estão com 9 pontos na 15ª colocação, então apenas 2 do rebaixamento. Dependendo do resultado hoje do Botafogo, que está em 16º com 8, eles podem terminar a rodada ainda numa situação pior. Eles devem ter hoje o retorno do Meio Oscar, que deve ir para o banco de reservas, e o Lucas Moura, que foi poupado, amarelou, né? Um cara que nos últimos 10 jogos jogou acho que 20 minutos, foi poupado por causa do sintético, não é pelo físico, não, pela idade. Mas enfim. E os outros desfalques deles são Luiz Gustavo, Caleri, Henrique e Igor Vinícius, todos lesionados. Eles têm o Alisson Bobadilha, Rodriguinho, André Silva Ferreira e Zubeldia como pendurados. Provavelmente eles vêm num 4-3-3 com Rafael, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias, Alisson, Marcos Antônio e Matheus Alves, Cedric Soares ou Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva. Já o Palmeiras está no melhor momento da temporada. Na quarta a gente garantiu a classificação antecipada da Libertadores. A gente ganhou do Cerro fora de casa por 2-0. E depois daquela derrota sofrida pro Bahia, a gente agora chegou a 3 vitórias consecutivas, todas sem sofrer nenhum gol. O Palmeiras iniciou essa rodada do Brasileirão na liderança com 16 pontos, só que ontem nós caímos para terceiro depois dos resultados de Flamengo e Red Bull, que chegaram a 17. Com a sequência que a gente está tendo de jogos, viagens, toda hora a gente está citando, né? A gente pode esperar algumas mudanças no time. Eu acho que o Facundo vai ficar de fora, vai ser poupado. O Felipe Anderson, que foi poupado na quarta-feira, nem viajou, ele também pode aparecer agora como titular. Talvez o M, Martinez e tal, mas a gente pode esperar algumas mudanças sim. Nós temos 2 desfalques para partidas, que são Bruno Rodrigues, que está em transição, e Mikael, que está lesionado. Temos 5 pendurados também, que caso algum tome o terceiro cartão hoje, não vai para o jogo contra o Bragantino, no domingo que vem, dia 18. São eles Murilo, Gustavo Gomes, Bruno Fux, Richard Rios e Abel Ferreira. Provavelmente a escalação vai ser Everton, Giai, Bruno Fux, ou Murilo, Gustavo Gomes e Piquerez. M. Martinez ou Aníbal, Richard Rios e Felipe Anderson, Estevão, Paulinho ou Facundo e Vitor Roque. E eu acho que esse confronto entre Palmeiras e São Paulo é o mais equilibrado do Brasil hoje. No retrospecto nós temos 360 jogos, 120 vitórias para cada lado e 120 empates. Com o mando do Palmeiras são 197 jogos, 84 vitórias, 50 empates, 63 derrotas. Isso porque a gente também mandou vários jogos no Morumbi, né? Naquela época que o Palestra era vetado para isso. Então, tirando esses jogos, aí tem uma supremacia. São 163 jogos, 76 vitórias, 53 empates e 34 derrotas. Em Barueri só teve um jogo entre as equipes, foi o jogo de ressaca após o título da Copa do Brasil de 2012. Eles fizeram um gol com o Luiz Fabiano e a gente empatou no finalzinho com o Mazinho. Valdívia perdeu o pênalti, Henrique foi expulso, foi um jogo bizarro. No Brasileirão a nossa vantagem é gigante também, são 78 jogos com 28 vitórias, 33 empates e 17 derrotas. E a última vez que as equipes se enfrentaram foi na vitória por 1-0 na semi do Paulistão desse ano. Aquele jogo que foi no Allianz, a gente venceu com o pênalti que foi polêmico, que falaram o pênalti mais roubado da história do VAR, mas é engraçado que depois que teve esse pênalti do Ferreirinha aí contra o Fortaleza, ninguém falou mais nada, né? Nós estamos a 7 jogos sem perder para o São Paulo, são 3 vitórias e 4 empates. E no Brasileirão a invencibilidade é de 6 partidas, com 4 vitórias e 2 empates, e a última derrota foi no segundo turno de 2021. Algumas curiosidades e estatísticas: o Palmeiras venceu 10 das últimas 11 partidas que disputou. A gente só foi derrotado pelo Bahia no Allianz no Campeonato Brasileiro. Entre os clubes da Série A, o Palmeiras é o que registra o melhor aproveitamento, somando todas as competições de 2025. Nós temos 72,62%, seguido pelo Flamengo, que tem 69,05%. Nós estamos a 3 jogos sem sofrer gols, com o Ceará pela Copa do Brasil, Vasco, Brasileirão e seu Portenho para Libertadores. A gente está um jogo de completar 300 partidas sem sofrer gols na soma das últimas 10 temporadas.
ou seja, desde 2016, isso sem contar amistosos, torneios amistosos. O Palmeiras lidera esse quesito entre os clubes brasileiros, seguido pelo Flamengo, que tem 293. E em aproveitamento de jogo sem sofrer gol, também a gente lidera com 45,03%. A gente disputou 664 partidas no período, contra 42,53% do Flamengo, que disputou 689. Palmeiras que é líder na segunda. O Palmeiras que começou líder pela segunda rodada nesse Campeonato Brasileirão tem a melhor defesa da competição, apenas 3 gols sofridos, é um dos times com mais jogos sem sofrer gols, 4, ao lado de Red Bull, Bragantino, Flamengo e Fortaleza. Como mandante também a gente tem a melhor defesa, 1 gol sofrido só ao lado do Flamengo. Como visitante a gente tem o melhor aproveitamento, 100% em 4 jogos, melhor ataque, que são 6 gols marcados, e a melhor defesa com 2 sofridos. Além de ser o time com mais jogos marcando gols, 4 ao todo, e um dos com mais jogos sem sofrer gols, 2 ao lado de Flamengo e Fortaleza. A gente tem vantagem no retrospecto geral sobre 18 dos 19 times da Série A do Brasileirão desse ano. Se for considerar todos os confrontos, incluindo amistosos, campeonatos oficiais, a nossa maior vítima é o Santos e a gente tem desvantagem apenas contra o Inter, que são 5 vitórias a menos. Palmeiras é o clube que mais venceu clássicos paulistas em toda a história, são 413 vitórias contra 406 do Corinthians, 378 do São Paulo e 333 contra o Santos. Nossa maior vítima é o Santos, 153 vitórias em 353 partidas, seguido por Corinthians com 140 vitórias em 394 partidas e São Paulo com 120 em 359. O retrospecto geral do Palmeiras contra os 3 principais rivais estaduais é de 1.107 jogos, com 413 vitórias, 333 empates e 361 derrotas, com 1.607 gols marcados e 1.443 gols sofridos. A nossa comissão técnica já disputou 59 clássicos paulistas pelo Palmeiras, perdeu apenas 12. A gente tem 28 vitórias e 19 empates. São 26 jogos contra o São Paulo, que é o time que a gente mais enfrentou com eles no comando. São 9 vitórias, 10 empates e 7 derrotas. 18 contra o Corinthians, com 8 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. E 15 contra o Santos, com 11 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Everton está um triunfo de igualar o Veloso na 4ª posição do ranking de goleiros com mais vitórias pelo Palmeiras. São 246 contra 247 do Veloso. O Gomes está um jogo de igualar o Veloso na 10ª posição do ranking de jogadores com mais partidas pelo Palmeiras em Brasileirões. São 171 contra 172 do Veloso. Também está um gol de ocupar a 8ª posição no ranking de maiores artilheiros entre os zagueiros da história do Brasileirão. Tem 19, ao lado do ex-zagueiro Rodrigo e um do Thiago Heleno. O Rocha está a uma assistência de alcançar o top 10 no ranking de jogadores com mais passes para gol na história do Brasileirão de pontos corridos. Tem 46 ao lado do meia Robinho e do atacante Bigode. E está um atrás do ex-jogador Souza com 47. Ele também está uma assistência de alcançar a 6ª posição em passes para gol do clube nesse século. Tem 40 ao lado de Assunção e uma atrás do Correia. O Piquerez está um gol de alcançar a 4ª posição entre os laterais com mais bolas na rede pelo Palmeiras. Tem 16 ao lado de Cafu e uma menos que Pedrinho. E de se isolar em segundo entre os uruguaios, soma 16 ao lado de Hector Silva e atrás apenas de Via Doniga, que tem 52. O Rios está um gol de alcançar a 4ª posição entre os colombianos com mais gols pelo Palmeiras, ele tem 11, logo atrás de Asprilla com 12. O Veiga está um gol de alcançar a 9ª posição entre os maiores artilheiros do Palmeiras em clássicos paulistas, tem 18 ao lado de Luizinho, Mesquita e um atrás de Ademir, Jair Rosa Pinto e Servilho, que tem 19. Também é uma vitória de igualar Zé Rafael na 9ª posição do clube com... E também é uma vitória de igualar Zé Rafael na 9ª posição do clube com jogadores com mais vitórias em Brasileirões, tem 93 ao lado de 94 do Zé Rafael. O Facundo está a um gol de alcançar a 5ª posição entre os uruguaios com mais gols pelo Palmeiras, ele tem 4 ao lado de César Pereira, Gutierrez e Humberto Cabelli, e está atrás de Matias Vinha, que tem 5. O Lopes está a um jogo de igualar Arouca e Via Doniga na 8ª posição de ranking de estrangeiros com mais partidas, tem 137 contra 138 dos outros dois. E também é um gol de se isolar na 8ª posição entre os jogadores com mais gols pelo Palmeiras nesse século. Ele tem 39 ao lado de Gladiador e Gomes. Bom, eu vou ficando por aqui. Deixem nos comentários seus palpites, como escalariam o time, expectativas para o jogo. E mais uma vez, peço que deixem sua curtida, que isso ajuda muito. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e ativem o sininho para receber as próximas notificações. Até mais!